Secret é uma baboseira, é uma mentira disfarçada. Aquilo não existe. Lei da atração não é assim. Tá? Lei da atração precisa de alguns fatos para acontecerem. Existem 4 etapas para a lei da atração. É pensar, sentir, agir e agradecer. Você precisa entrar num campo de energia para fazer atrair alguma coisa para você. E não só pensar. Se você ficar pensando sentado na sua casa, a única coisa que você vai atrair talvez é um pouco mais de peso. Tá? Mas que seja. Aí, depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a ler, comecei a estudar sobre espiritualidade, estudar. Até que lá na frente, resumindo bem a história, um amigo meu me introduziu para um conhecimento do Hélio Couto, né? O Hélio Couto fala muito sobre ressonância harmônica em alguns processos. E eu comecei a estudar isso. E aí eu comecei a entender o que era física quântica, eu comecei a entender esse campo. Só que até então eu não aplicava de fato. Eu não era um cara... Aí é uma palavra que eu gosto muito de usar, quem assiste minhas aulas, quem me acompanha sabe. Eu não era íntegro com o processo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tudo que você quiser atrair na sua vida, se você não tiver integridade com aquilo, 60% daquilo dá errado. 60% a 70%. Integridade, ele é o fator principal pra alguma coisa dar certo ou não. É um compromisso com você mesmo. É um compromisso com você mesmo. E eu não era íntegro com o que eu tava estudando, com o que eu tava aprendendo. Estudava por estudar. Por estudar. Tipo, sabia de tudo, mas eu não aplicava. Eu tava ainda na farra, bebendo pra caramba, na zoeira, molecão, né? De vida de faculdade e tal. Eu era essa vida daí. Só que a minha vida tava, cara, descendo, entendeu? Né? Não vou falar que a minha vida tava ruim, porque, graças a Deus, eu tive uma família muito boa, estabilizada. Meu pai sempre deu tudo pra gente, né? Mas eu queria andar com as minhas próprias pernas, cara. E eu falei, eu não consigo estágio na minha área, tô ferrado, o que eu vou fazer? Tentei abrir uma loja, não deu certo. Tentei fazer isso, não deu certo. Cara, e agora? Falei, quer saber? Vamos ver se essa lei da atração existe mesmo? Começar a atrair isso daqui. E aí comecei a pensar. Até que eu consegui um estágio num órgão público, não vou falar o nome de onde eu trabalho, que eu fico até hoje. E eu consegui esse trabalho no órgão público. Primeira coisa que o cara me falou no órgão público, na entrevista do RH, o cara falou assim, é 6 meses de estágio, tá? Depois disso, acabou o contrato. Tchau. Porque aqui é órgão público, pra você ficar, é só se você fizer concurso, né? Tá bom, beleza, pelo menos eu vou pegar uma experiência, né? Órgão público grande, trabalhava com obra grande. Comecei. E aí eu falei, vamos ver se essa lei da atração Lembra que eu falei que parte de 4 princípios? Sim. Pensar, sentir, agir e agradecer. Então eu comecei a fazer isso. O que eu comecei a pensar? Cara, eu vou continuar aqui. Eu vou entrar aqui como engenheiro. Comecei a criar isso. Criar é no sentido de, eu pensava eu sentado na mesa e o pessoal... Você visualizava. Visualizava isso, imaginava isso. O pessoal, eu assinando como engenheiro Renan. Era o meu sonho, cara, engenheiro Renan. Olha isso. Eu falava, cara, que louco vai ia ser, né? O pessoal, não, com respeito e tal. Aí o sentir. Sentir é você estar convicto daquela imagem, né? Como eu me sentiria assinando como engenheiro? Eu trazia essa emoção pro agora. Então, como se eu estivesse experienciando isso agora, de fato. Cara, eu sendo engenheiro. Então, eu senti essa força, eu senti essa energia que dava. Outra coisa é agir. Isso é o mais importante. Não adianta você ficar parado que o universo não vai agir por você. Você tem que agir. Qual que eram as minhas possibilidades que eu tinha na mão? Poxa, eu tenho que tomar atitudes que isso possa criar isso. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a conversar com tudo que é gente. Eu comecei a ser o cara mais proativo. Eu comecei a ser o cara do AutoCAD. Os caras tinham problema de Excel. Não, fala com o Renan lá que ele resolve. Comecei a resolver Excel pra todo mundo. Todas as áreas começavam a me procurar. Você se mostrou útil, Eu né? precisava ser útil. Eu precisava agir. E a quarta coisa que parece que é a mais fácil, mas é a mais difícil. Todo dia, 7 horas da manhã, eu indo de carro, pegando a Dutra, quase 1 hora de carro, todo dia no trânsito. Eu era o único do trânsito cantando, feliz da vida e agradecendo dentro do carro. Enquanto o caminhoneiro, o cara do lado tava xingando, segunda-feira, caramba, e que não sei o quê. Eu tava lá. Ouvindo o MC da Isso, vamos lá, eu vou fazer tudo. Cara, parecia um doido, parecia um maluco, velho. Parece coisa de louco. Mas eu falei, cara, eu aprendi isso, então eu preciso fazer. Integridade. E comecei a fazer. Deu 6 meses. Sabe o que aconteceu? Foi efetivado? Não consegui nada. Mas... Mas
Dei a sorte de... O cara do RH tava numa confraternização meio bêbado. Ele foi pro banheiro. Falei, é agora que eu vou falar com ele, que o meu contrato tá acabando. Cheguei pra ele e falei, meu, eu queria renovar. O contrato é o brioco. Aí ele, pode... Aí ele, não. Aí ele falou, pode passar lá no RH. Aí eu falei, sério? É, segunda-feira passa lá, bem chapado. Aí eu, beleza. Passei na segunda-feira, mais 6 meses de estágio. Falei, opa, aconteceu alguma coisa. Pra aceitar, mas... Vou continuar. Aí foi passando. Aí continuei, só que agora dessa vez não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha acabado a faculdade, não tinha mais o que fazer, velho. Não tinha mais. Aí eu comecei a querer criar mais. Aí eu falei, ação, tá faltando ação. Eu fui e falei com o Manda-Chuva lá do pedaço, que eu não vou falar, né? Mas eu falei com o Manda-Chuva que, meu, sabe aquele cara, o chefe, dá até medo, que você fica tremendo. Você foi sem medo, né, mano? Eu falei, aí existem outras teorias que eu usei também, mas não vem ao caso. Mas eu falei, não, eu vou lá e vou fazer o que tem que fazer. Entendeu? Se é com ele que eu tenho que falar, é com ele que eu vou falar, tá ligado? Existe uma teoria que é assim. Lembra do campo morfogenético? Todo mundo tá se conectado? Uhum. Então, como se todo mundo, de alguma força, de alguma forma, fosse você também. Fosse o seu espelho. Então, assim, as pessoas acham que é apenas coincidência uma pessoa entrar no mesmo elevador que você, naquela mesma instante, naquela mesma hora, naquele mesmo momento. Quantas vezes não aconteceu de você pensar em alguém e essa pessoa te ligar? Ou você pensar numa música e essa música tocar no rádio? Tudo isso está interconectado. Eu falei isso já aqui em vários programas já. Você entendeu? Então, assim, eu fui com essa premissa, né? Lembra da premissa? Tudo é verdade até que me prova o contrário? Sim. Então, eu fui com essa premissa. Cara, ele é como se fosse eu também. Então, o que eu, no lugar dele, gostaria de ouvir de um eu no meu lugar de estagiário? Cara, eu ia gostar de um cara que chegasse lá, sou isso, sou aquilo, quero crescer, quero... Um cara determinado. Sim, verdade. Um cara que quer mudar. Passa confiança, né? Isso. Aí eu fui assim. Fui lá, posso conversar? Posso, com a secretária, entrei na sala do cara, falei. Ele, beleza, eu vou ver. Morreu aí. Aí, eu fiquei naquela, agradecendo todo dia, sonhando, né? Aí acabou meu contrato. Aí eu falei assim, putz, ele falou que ia conseguir alguma coisa pra mim. Vou falar com o cara. O rapaz tal tá aí? Ele tá de férias. Puta, aí fodeu. Ferrou, cara. Aí eu falei, agora ferrou, acabou minha chance. O que eu vou fazer, velho? Engenharia civil tá lá embaixo, mercado, né, na última. Não vou ficar... Me formei. Foi em que anos aí? Foi em 11? Não, eu me formei quando, cara? Eu entrei na faculdade em 2012. 13, 14, 15, 16, 17. 17. 2017 isso. Nossa, não tirei 11. Foi 2017, 4 anos atrás. Acho que até um pouco antes, final de 2016, mais ou menos. Por aí. O ramo da construção civil tava meio zoadinho mesmo. Eu acho que foi final de 2016. Aí eu falei, preciso continuar agindo. Se isso, cara, isso que é a integridade. Eu falei assim, se isso existe, vai acontecer alguma coisa. Porque é o seguinte, o que a lei da atração fala? A verdadeira lei da atração fala. Quando você quer alguma coisa na sua vida, solta pro universo. Como isso vai chegar até você... Cara, não é problema seu, velho. Pouco importa. O importante é chegar. E não é problema seu. É problema de quem? Do cara que tá lá em cima. Do cara do universo que vai criar isso pra você. Como isso vai ser criado? Tô nem aí, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Pensar, sentir, agir e agradecer. Eu tô fazendo a minha parte. Então, por favor, você que faça a sua. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Faz. Eu fiquei 7 dias... Na espreita ali, sem contrato, sem nada. Sem ninguém saber que eu tava sem contrato. E entrando lá e trabalhando todo dia. Porque eu falei, eu preciso estar aqui. Porque se eu ficar em casa, tem de graça. Falei, o pessoal vai esquecer de você. Porque se eu ficar em casa... Se faltar, depois você não vai fazer falta. Isso. Porque se eu ficar em casa, já era, cara. Acabou. Ninguém vai me ligar. Eu tenho que estar aqui. Isso. E esse é o fator principal que as pessoas às vezes deixam passar. Às vezes a pessoa quer alguma coisa tanto na vida... que quando tá de frente de um problema assim, ela já arreda, já joga a toalha. Não, pra mim acabou, pra mim não tem mais chance. Eu não joguei a toalha, cara, continuei lá. Adivinha, passou 7 dias, o cara voltou de férias. Primeiro dia que ele voltou, ele me chamou. Renan, tem um contrato pra te colocar. E ele me encaixou num contrato pra servir como terceirizado no órgão. Sim. Fiquei um tempo nesse contrato. Hoje eu sou coordenador de engenharia da equipe. Caraca. E eu tô lá até hoje. 5 anos já. 5 anos já. Pela sua insistência, né, mano? Pela minha insistência. Então, assim, cara, até onde... mas Renan, isso não é insistência, isso não sei... Cara, você pode chamar do jeito que você quiser. Eu chamo de lei da atração. Se você chama de insistência, persistência, não sei o quê, eu usei fundamentos que pra mim fez sentido. Então, da mesma forma que eu usei a lei da atração na minha vida e concretizei,
eu comecei a usar o sistema multidimensional arcturiano. E começou também a mudar minha vida. Eu, com 19 anos, eu tive pressão alta. Minha pressão era 19/8. A minha anda por aí também. E o médico falou, cara, você tá com a pressão de um senhor de 60 anos. Eu tinha sinusite crônica, cara, de andar com o Nelsoro no bolso, de acordar de madrugada. 3 horas da manhã eu acordava assim, ia pingar, não tem. Bateu o desespero, tem que ir na farmácia. Eu acordava, saía pra ir na farmácia comprar o Nelsoro, velho. Sinusite crônica eu tinha. Viciadíssimo, viciadíssimo. E aí, quando eu conheci o sistema multidimensional arcturiano, eu comecei a utilizar em mim, comecei a me auto-aplicar e tudo mais. Cara, questão de 8 meses, eu já não tinha mais problemas com sinusite. Eu já não havia necessidade de eu usar o Nelsoro. Comecei a tirar da minha vida. Tirei. E passou um ano, eu fiz o reexame. Eu não tinha mais pressão. E eu sempre fui assim, magro, assim. Não que eu sou tão magrinho também, né? Mas eu era magro e tal. Melhor. E assim, eu tomava Ara2H todos os dias. Remédio controlado. Caraca. Ah, Renan, foi o remédio, foi não sei o quê. Cara, será que foi o remédio? Sempre tomei em um ano. Tem gente que vive a vida toda tomando remédio, né? E não passa. Não ajuda, né? Então, assim, como que isso entrou na minha vida, esse sistema multidimensional arcturiano? Agora que é a coisa mais doida que eu vou falar pra galera que tá assistindo, a premissa de que tudo é verdade até que me prove o contrário. Quando eu comecei com esse processo de integridade, que eu comecei a mudar na minha vida, aí eu mudei tudo, cara. E não é fácil mudar, velho. Eu tomei uma atitude na minha vida, eu falei, eu preciso mudar. Eu parei com bebida, parei de comer carne, hoje eu sou vegetariano. Sou. Eu parei com farra, com festas, com balada. Não tô falando que isso é ruim. Pô, mas não tem nada a ver. Eu fiz essa opção. Porque eu ia me sentir bem comigo mesmo assim. Eu ia me sentir íntegro assim. Se você se sente íntegro, se sente bem bebendo a sua cerveja, indo no seu churrasco, tudo bem. Não tô aqui pra julgar. Mas se você se sente bem, ótimo. Eu não me sentia. Com certeza quer saber o seguinte, é necessário parar de beber, comer carne, fumar pra ter esses benefícios? Não é necessário, tá? Não é necessário porque... até porque se eu falar pra você parar, você não vai conseguir. Parte de você. Parte de você. Mas eu vou te falar uma coisa. Que conforme você vai avançando na consciência, conforme você vai despertando essa consciência, aos poucos você vai tendo... Não vai sendo mais necessário vícios. O vício atrapalha o ser humano. Deixa eu falar uma coisa, mas assim, é muito diferente uma pessoa que bebe, uma pessoa viciada. Por exemplo, não vou nem falar de mim, o Bruno. O Bruno ele bebe, você dá um uísque que ele toma. Mas ele não é um cara que tá de segunda a sexta tomando bebendo. Mas você é um cara que consegue ficar 5 anos sem beber? Acho que não. Ah, depende, mano. Se eu for no churrasco e tiver bebida, eu vou querer beber. Existe uma frase, ô Fê, uma frase muito... uma frase, mano, show de bola. A frase, Eu falei, meu amigo tava desligado. Ah, é? Deixa eu só repetir. Eu falei que o Bruno não... Por exemplo, é um cara que bebe, mas não é uma pessoa que bebe de segunda a sexta. E você perguntou pra ele se ele... Conseguiria ficar 5 anos sem beber. sem beber. Aí ele respondeu, vocês ouviram o que ele respondeu. Eu já tô há... Acho que 4? Não, 3 anos e pouco sem beber. 3 anos e pouco sem tomar Quer voltar café. hoje? Café. Também não E 3 anos e pouco sem tomar carne, sem comer carne vermelha. Agora sem carne comer vermelha frango, bastante. sem comer porco. O café tem como cortar. Eu Agora a gosto de carne e a comer bebida é meio Eu sou difícil. topo da cadeia alimentar. O mais difícil pra mim foi cortar carne de porco. Carne de Que porco. era mais viciado. tudo Tipo assim, pra mim é pizza mais você vai... Normalmente era pizza calabresa. pizza... É verdade. E eu sentia... Eu confesso, ainda sinto às vezes uma falta disso. Mas aí que tá... 3 coisas. Primeiro, a integridade. Eu me senti bem comigo mesmo. Segunda, tem uma frase que fala assim... Tudo se é lícito, mas nem tudo edifica. Cara, você pode tudo, velho. Eu já ouvi Você isso. pode sair daqui e fazer o que você quiser. Mas sabe o que eu Mas não acho? quer dizer que isso vai te gerar uma experiência, que isso vai avançar, que isso vai fazer bem pra você e na sua vida.